A fase mais aguardada, a fase mais querida durante um desenvolvimento é essa aqui, é a validação de amostras, né? Conhecida por alguns como SOP, que é aquela fase de subida de cadência, que muitas pessoas pensam que é a fase final, acabou aí, não é bem por aí, né? Mas é aquela fase que você começa a finalizar os trabalhos. Então, nessa fase, o que a gente tem de entregas, né? São as expectativas para essa etapa. Aqui a gente tem o PSW. Para quem assistiu os vídeos de PPAP, vai lembrar que o PSW é a capa do book, né, do PPAP que você fez para o seu cliente. Então aqui você entrega o PSW, aqui você realiza a montabilidade. Então você entregou amostras para o seu cliente ou você recebeu as amostras do seu fornecedor, você vai realizar a montabilidade dessas amostras para ver se está montando legal, se na prática tudo aquilo que foi desenvolvido está dando certo lá no seu chão de fábrica, né? Relatório dimensional. É nessa etapa que você precisa receber o seu relatório dimensional. Lógico que lá atrás no Design Validation você já pediu um relatório dimensional daquelas primeiras amostras, né? Só que lá provavelmente você teve algumas cotas, algumas características que estavam fora do especificado e realizou alguns ajustes, né? Ou pediu para o seu fornecedor realizar alguns ajustes. Nessa etapa aqui você tem que ter um relatório dimensional zero bala, né? Tem que estar tudo ok, tem que estar tudo dentro do especificado. Até porque você definiu lá características no seu desenho e essas características têm que ser obedecidas por algum motivo. A engenharia definiu aquelas características, aquelas cotas, né? E as suas tolerâncias não foi à toa. Então aqui você tem que ter um relatório dimensional aprovado. Aqui também a gente solicita aqui a lista de características críticas. E que são características críticas, né? Se você acompanha o canal da Play, você já viu o nosso vídeo de hierarquização das características, né? Então crítico é tudo aquilo que se der errado, que se estiver fora do especificado, vai impactar na legislação, vai impactar em segurança ou vai impactar na montabilidade, né? O produto deixa de ser funcional, gera pane. Então essas são as características críticas que necessariamente precisam de ser garantidas no processo, precisam de algum controle ou de um controle 100%, uma capabilidade dentro do especificado. Aqui a gente vai precisar também do plano de ação da auditoria. Você lembra que na etapa anterior, no Process Validation, você realizou uma auditoria de processo. Então, essa auditoria de processo levantou, com certeza, algumas não conformidades, algumas divergências, né? E você vai colocar lá o que precisa ser corrigido. Então, nessa etapa, o plano de ação já tem que estar terminando. Tem que corrigir aqui, né? Poxa vida, mas tem coisa lá que a gente não vai conseguir corrigir nessa etapa. Não vai conseguir corrigir? Aqui, ó. Abre um desvio. Verifica se a montabilidade deu ok, se não vai dar problema. Faça uma análise crítica daquilo que não está atendendo. E verifica se pode ser usado daquela forma por enquanto. E aí você abre um desvio. O desvio também a gente abre nessa etapa. O desvio vai permitir que você use o produto fora de algumas especificações por um período temporário até que seja corrigido. Correto? Seja o produto ou seja aqui no plano de ação, no processo, não importa. Aquilo que não atende e que você entende que apesar de não atender, dá para utilizar por enquanto, abra um desvio. A gente tem também aqui o plano de controle, mas esse plano de controle tem uma diferença, né? Ele é um plano de controle reforçado. Então você vai ter lá um plano de controle reforçado com as características que precisam ser verificadas no processo de uma forma bem assim, como é que eu posso dizer? Bem robusta, né? De tal forma que você garanta que não vai mandar produtos não conforme para frente, um produto fora do desvio para frente. E lógico, depois do período probatório, esse plano de controle vai ser enxugado, né? Não são todas as características que você vai controlar para frente. Algumas, quando você sair da fase de projeto, você vai retirar e deixar um plano de controle enxuto. Mas nessa etapa, você precisa de um plano de controle reforçado. Geralmente, cada empresa tem uma forma de trabalhar, mas dura aí de 3 a 6 meses, né? Em que você vai fazer um controle bem robusto
no produto, e aí quando você vê que tem características lá que estão bem controladas e que não precisavam estar no plano de controle, aí você retira e deixa ele definitivo, de forma mais enxuta. E firewall, né, com as suas devidas instruções. Nessa etapa você vai abrir um embarque controlado para o processo, para que seja controlada as características críticas nesse firewall, para garantir de fato que 100% do produto está obedecendo aquilo que deveria obedecer, obedecendo as especificações. Então esse firewall, ele acompanha esse plano de controle reforçado, eles estão ligados, né? Esse firewall, ele acompanha esse período probatório em que você vai fazer esse controle mais rigoroso no seu produto, né? E fazer esse controle 100% em determinadas características que a equipe entendeu que são necessárias para não apresentar problema. Uma vez que você passou o período probatório, aí você tira esse embarque controlado mediante alguma auditoria e segue aí a cadência normal de uma vida série, né, de um produto em série. Então essa é a validação de amostras, né, a etapa. Mais uma vez, para não gerar polêmicas, isso aqui é um padrãozão, um padrãozão de mercado, mas cada empresa trabalha de um jeito. Tem empresas que dividem isso aqui em duas etapas, né, e coloca aqui validação de amostras e aqui é período probatório, né, e divide um pouco isso aqui. Cada empresa vai ter uma forma de trabalhar, nomes diferentes para cada etapa, mas a concepção, a grosso modo, é isso aqui, beleza? Se você concorda ou não, comenta aí no vídeo e divide sua experiência conosco. Como é que é feito na sua empresa? É dessa forma? É diferente? Vocês dividem em mais etapas? Interaja aí conosco. Obrigado, pessoal, e até mais.